E se eu te dissesse que algumas decisões que parecem inofensivas podem custar vidas? Em um mundo onde a lógica é frequentemente ignorada, as escolhas erradas podem ter consequências fatais. Um estudo da Universidade de São Paulo revelou que cerca de 30% das fatalidades em acidentes são causadas por decisões impulsivas. O que poucos brasileiros sabem sobre esse tema é que muitas mortes poderiam ser evitadas com um pouco mais de reflexão. Lembre-se da tragédia da Boate Kiss em 2013, onde a combinação de decisões erradas e falta de planejamento resultou em 242 mortes. Você já parou para pensar como pequenas escolhas podem impactar sua vida ou a de outros de forma tão drástica? Vamos examinar algumas das decisões mais estúpidas que resultaram em mortes, refletindo sobre como o descuido pode levar a desfechos trágicos. Um exemplo emblemático é o caso de um grupo de jovens que decidiu escalar uma montanha sem equipamento adequado. Ignorando as previsões meteorológicas que alertavam sobre a possibilidade de tempestades, eles foram surpreendidos por uma nevasca. A falta de planejamento e preparação resultou em um desfecho fatal para 3 deles. Essa escolha impensada nos leva a refletir. Você consegue identificar como a falta de planejamento pode afetar suas decisões diárias? Outro caso emblemático envolveu um grupo de amigos que decidiu fazer um desafio de sobrevivência em uma floresta. Eles não levaram mapas, bússolas ou até mesmo água suficiente. A ideia de se aventurar sem os devidos cuidados resultou em uma tragédia, pois um dos participantes se perdeu e acabou falecendo de desidratação. Enquanto o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, nos alerta sobre o aumento das temperaturas, a imprudência se torna ainda mais evidente. Muitas vezes, a natureza não perdoa aqueles que a subestimam. Um incidente igualmente chocante ocorreu em um parque de diversões, onde um homem decidiu ignorar as instruções de segurança de um brinquedo radical. Ele se levantou durante a atração, acreditando que poderia aproveitar mais a experiência. O resultado foi catastrófico. Ele foi lançado do brinquedo e faleceu instantaneamente. Essa decisão impulsiva levanta uma questão crucial. Até que ponto você está disposto a arriscar sua segurança por um momento de adrenalina? Um caso que ganhou repercussão foi o de um jovem que decidiu fazer um vídeo para as redes sociais enquanto dirigia em alta velocidade. Ele ignorou o sinal vermelho e colidiu com outro veículo, resultando em sua morte e na de uma criança de 5 anos. O desejo de ser visto e curtido nas redes sociais pode ter consequências devastadoras. Você já percebeu como a busca por aprovação pode levar a decisões arriscadas? Além disso, temos o famoso caso do Trem do Amor, onde um grupo de jovens decidiu fazer uma festa em cima de um trem em movimento. A ideia de se divertir rapidamente se transformou em tragédia quando um dos participantes perdeu o equilíbrio e caiu nos trilhos, sendo atropelado. Essa escolha insensata nos lembra que a busca por diversão deve sempre ser equilibrada com a segurança. Outro exemplo de imprudência extrema se deu em um jogo de desafio de resistência que circulava nas redes sociais, onde os participantes eram desafiados a ficar sob água por mais tempo. Um jovem acabou se afogando por conta do desafio. Questões de segurança muitas vezes são ignoradas em nome de um momento viral. Você concorda com a forma como a pressão social pode influenciar decisões tão perigosas? Em um acidente trágico, 4 jovens decidiram fazer uma festa em um barco, apesar das restrições de segurança. Ignorando a quantidade de álcool consumido, eles tentaram voltar para casa, resultando em um naufrágio. Essa escolha fatal nos lembra a refletir sobre o quanto as decisões coletivas podem influenciar nossa segurança. Por fim, temos o caso de um homem que decidiu tentar atravessar uma ponte durante uma tempestade, acreditando que poderia fazer isso rapidamente. A força da água o arrastou, resultando em sua morte. O que isso nos ensina sobre a importância de respeitar os limites da natureza? Nos próximos meses, veremos uma transformação radical na forma como decisões de segurança são abordadas, especialmente com a crescente conscientização sobre segurança em eventos e atividades. A conta sempre chega. E as escolhas que fazemos têm um impacto significativo não só em nossas vidas, mas também nas vidas de outras pessoas. Como você pretende adaptar suas decisões em relação à segurança nos próximos meses? Ao final, lembre-se, a vida é preciosa e cada escolha conta.
Imagine agora que você está em uma festa na praia, cercado por amigos e boas energias. A ideia de fazer uma fogueira à beira-mar parece perfeita. Mas e se eu te dissesse que essa simples decisão pode levar a consequências trágicas? Em 2016, um grupo de jovens decidiu acender uma fogueira em uma área não autorizada, sem se preocupar com os ventos ou a proximidade de vegetação seca. O que começou como uma celebração acabou se transformando em um incêndio descontrolado, resultando em feridos e em uma devastação ambiental. Essa escolha nos leva a refletir. Você já considerou como ações aparentemente inofensivas podem ter efeitos em cadeia? Outro exemplo de imprudência ocorreu durante um evento de esportes radicais, onde um participante decidiu ignorar as orientações dos instrutores e realizar uma manobra arriscada. A pressa em impressionar os outros o levou a um acidente grave, resultando em uma queda que quase custou sua vida. A busca por reconhecimento e aprovação pode, de fato, ser um motor para decisões perigosas. Quantas vezes você já se viu pressionado a agir de determinada maneira para ser aceito em um grupo? E o que dizer das histórias de pessoas que decidiram descer uma trilha íngreme sem a devida preparação? Em 2019, um grupo de turistas na Chapada dos Veadeiros decidiu explorar uma trilha pouco conhecida, sem guias ou equipamentos adequados. Ignorando os avisos sobre a dificuldade do percurso, eles se perderam e a falta de água e orientação levou a uma situação de emergência, resultando em um resgate complicado e, em alguns casos, em fatalidades. Essa imprudência destaca a importância do respeito às orientações locais e do planejamento. Você consegue imaginar como a falta de informação pode ser fatal em situações assim? Um caso muito comentado pela mídia foi o de um jovem que decidiu pular de uma ponte para fazer um vídeo épico. O desejo de se tornar famoso nas redes sociais o levou a ignorar os riscos associados à profundidade da água e à correnteza do rio. A queda resultou em lesões graves e ele acabou perdendo a vida. Esse exemplo nos leva a pensar: até que ponto estamos dispostos a arriscar nossa segurança em nome da fama? E as decisões que tomamos nas estradas? Um motorista que escolheu dirigir embriagado e acelerado em uma festa de aniversário acabou colidindo com outro veículo, tirando a vida de 2 pessoas inocentes. Essa tragédia nos lembra que a irresponsabilidade no trânsito não afeta apenas quem está ao volante, mas também toda uma comunidade. Você já parou para pensar em como suas escolhas ao dirigir podem afetar a vida de outros? Em outra situação chocante, uma jovem decidiu se afastar do grupo durante uma festa em uma área isolada e acabou sendo atacada por um animal selvagem. A falta de atenção e o desejo de explorar sozinha resultaram em uma tragédia que poderia ter sido evitada. Isso nos faz questionar como o desejo de aventura pode levar a decisões de risco. Ainda mais alarmante foi o caso de um grupo de adolescentes que, em uma tentativa de criar conteúdo viral, decidiu se gravar realizando manobras perigosas em um carro em movimento. A falta de proteção e a imprudência resultaram em um acidente que causou a morte de um dos jovens. Este caso traz à tona a questão: até onde vai a busca por likes e seguidores? Esses exemplos nos mostram que cada escolha conta e que a imprudência pode ter consequências devastadoras. Em um mundo onde as decisões são tomadas em frações de segundo, é essencial parar e refletir antes de agir. Nos próximos meses, à medida que a conscientização sobre segurança e responsabilidade cresce, será crucial que todos nós reavaliemos nossas prioridades e façamos escolhas que respeitem não apenas nossas vidas, mas também a vida dos outros ao nosso redor. Então, como você pretende mudar sua abordagem em relação a decisões de risco? Lembre-se, a vida é como uma dança, é preciso saber os passos para não pisar no pé de alguém e, mais importante, não cair. E se eu te dissesse que a busca por adrenalina pode se transformar em um pesadelo? Um caso emblemático envolve um grupo de amigos que decidiu ir para um parque de aventuras, onde a proposta era descer em um balanço extremo. A ideia era emocionante, mas eles ignoraram as instruções de segurança. Um dos jovens, ansioso para mostrar coragem, decidiu se lançar sem o equipamento adequado. O resultado foi trágico, uma queda que não só resultou em ferimentos graves, mas também refletiu a imprudência de não respeitar os limites estabelecidos. Você já parou para pensar como a pressão do grupo pode levar a decisões que colocam sua segurança em risco?
Além disso, temos o caso de um influencer que decidiu gravar um vídeo enquanto dirigia em alta velocidade, realizando manobras arriscadas em uma rodovia. O desejo de impressionar seus seguidores custou-lhe a vida e a de um casal que estava na estrada. Essa tragédia nos leva a refletir até que ponto a busca por likes pode custar vidas. O que deveria ser um momento de diversão se transformou em uma dor irreparável para famílias inteiras. Em outra situação, um grupo de adolescentes, empolgados com a ideia de um acampamento noturno em uma área isolada, ignorou os avisos sobre a presença de animais selvagens. A decisão de não montar a barraca em um local seguro resultou em um ataque, deixando um dos jovens gravemente ferido. A imprudência e a falta de atenção às orientações de segurança nos fazem questionar como podemos nos proteger melhor e garantir a segurança de todos. Um incidente igualmente alarmante aconteceu com um grupo de jovens que decidiu realizar um desafio de aguentar o máximo de tempo possível dentro de um carro trancado. Eles achavam que era apenas uma brincadeira, mas a situação se tornou crítica quando um dos participantes desmaiou devido à falta de ar. Essa escolha, que parecia inofensiva, mostrou como a busca por diversão pode rapidamente se tornar um risco à vida. Você já se deu conta de como o desejo de se divertir pode nublar seu julgamento? Outro exemplo que não pode ser esquecido é o de uma pessoa que decidiu atravessar uma estrada movimentada correndo, tentando pegar um ônibus que estava prestes a partir. A pressa e a falta de atenção resultaram em um acidente fatal, deixando uma família devastada. Esse caso ressalta a importância de respeitar as leis de trânsito e as consequências que decisões impulsivas podem ter. Você já refletiu sobre como pequenas escolhas, como esperar alguns minutos, podem fazer toda a diferença? Em um caso mais recente, um jovem que decidiu escalar uma montanha sem o devido equipamento de segurança acabou caindo e falecendo. A imprudência de ignorar as diretrizes de segurança e os avisos sobre o terreno traiçoeiro trouxe à tona a necessidade de respeitar os limites naturais. Você já refletiu sobre como pequenas escolhas, como esperar alguns minutos, podem fazer toda a diferença? Isso nos leva a perguntar: o que estamos dispostos a arriscar em nome da aventura? E o que dizer de uma festa em um apartamento, onde um grupo de amigos decidiu experimentar uma nova bebida sem saber sua composição? A mistura de substâncias desconhecidas resultou em intoxicação e, em um caso, até mesmo em morte. A falta de cuidado e a busca pela novidade podem transformar um momento de descontração em uma tragédia. Você já considerou os riscos que corre ao experimentar algo novo sem a devida informação? Esses casos nos mostram que as decisões que tomamos, por mais simples que pareçam, podem ter consequências devastadoras. A imprudência não é apenas uma questão de sorte, é uma escolha. Nos próximos meses, com a crescente conscientização sobre segurança e responsabilidade, será fundamental que todos nós reflitamos sobre nossas ações e como elas impactam não só nossas vidas, mas a vida dos outros ao nosso redor. Então, que mudanças você está disposto a fazer em suas decisões diárias para garantir a sua segurança e a de quem está ao seu redor? Lembre-se, cada escolha é uma oportunidade de mudar o rumo da nossa história. E se eu te dissesse que a busca por emoção pode levar a desfechos trágicos? Um caso que exemplifica isso ocorreu em uma festa de aniversário onde um grupo de jovens decidiu fazer uma competição de quem conseguiria ficar mais tempo em uma piscina cheia de água fria. A ideia, que parecia apenas uma brincadeira, rapidamente se transformou em um pesadelo quando um dos participantes começou a mostrar sinais de hipotermia. O desejo de se destacar e vencer a competição custou a segurança de um amigo e quase resultou em uma tragédia. Você já percebeu como a competitividade pode ofuscar o bom senso? Um incidente chocante aconteceu em uma estrada rural, quando um grupo de jovens decidiu fazer uma corrida de carros em alta velocidade. O que começou como uma disputa amigável acabou em um grave acidente, resultando na morte de um dos motoristas e ferimentos em outros. Esse episódio nos faz refletir sobre a importância de respeitar não apenas as leis de trânsito, mas também a segurança dos outros. Você já parou para pensar como a pressa e a busca por emoção podem levar a decisões que arriscam vidas?
Outro caso que marcou a história foi o de um jovem que decidiu experimentar um novo tipo de substância em uma festa. Ignorando os avisos sobre os efeitos colaterais e a dosagem, ele acabou entrando em coma e, tragicamente, não sobreviveu. Essa escolha imprudente destaca como a curiosidade pode nos levar a situações perigosas. O que isso nos ensina sobre a importância de estar bem informado antes de tomar decisões que podem afetar nossa saúde? Em um evento de esportes radicais, um atleta decidiu realizar uma manobra arriscada sem o equipamento de segurança adequado. A adrenalina da competição falou mais alto e o resultado foi uma queda que resultou em lesões graves. Essa situação nos leva a questionar até que ponto a pressão para se destacar pode colocar nossa segurança em risco. Você se sente confortável em desafiar seus limites ou já parou para pensar nos riscos envolvidos? Um caso igualmente alarmante ocorreu em um acampamento, onde um grupo de adolescentes decidiu fazer uma fogueira em um local não autorizado, ignorando as instruções dos monitores. O fogo rapidamente se espalhou, resultando em queimaduras e danos ao meio ambiente. Essas escolhas insensatas mostram como a falta de respeito pelas regras pode levar a consequências devastadoras. Você já refletiu sobre como pequenas ações podem ter um impacto significativo no mundo ao seu redor? Em um incidente trágico, um jovem decidiu escalar um penhasco para tirar uma foto para suas redes sociais. Ele ignorou os avisos de perigo e, ao tentar capturar a imagem perfeita, perdeu o equilíbrio e caiu. Essa busca por aprovação nas redes sociais nos faz pensar até que ponto estamos dispostos a arriscar nossa segurança para obter um momento de fama. Você já considerou a sua própria relação com as redes sociais e como isso pode influenciar suas decisões? E o que dizer do caso de um grupo de amigos que decidiu fazer um desafio de resistência em uma área isolada, onde eles se trancaram em um carro por horas? A falta de ar levou a um desmaio e, em um caso, à morte de um dos participantes. Essa imprudência, que parecia uma brincadeira, acabou se transformando em uma tragédia irreparável. Você já pensou sobre como a busca por diversão pode, em alguns casos, colocar vidas em risco? Esses exemplos nos mostram que cada decisão, por mais inofensiva que pareça, pode levar a consequências terríveis. Em um mundo onde a busca por aventura e emoção é constante, é essencial parar e refletir antes de agir. À medida que a conscientização sobre a importância da segurança cresce, será fundamental que todos nós reavaliemos nossas prioridades e façamos escolhas que respeitem não apenas nossas vidas, mas também a vida dos outros ao nosso redor. Como você pretende adaptar suas decisões em relação à segurança nos próximos meses? Lembre-se, cada escolha é uma oportunidade de mudar sua história e a daqueles que ama. E se eu te dissesse que a busca por aventura pode se transformar em um pesadelo? Em 2021, um grupo de amigos decidiu escalar uma famosa montanha sem as devidas orientações e segurança. Eles estavam tão empolgados com a ideia de alcançar o topo e tirar fotos espetaculares para as redes sociais que ignoraram os avisos sobre o clima instável. O que deveria ser uma experiência inesquecível terminou em tragédia quando uma avalanche os pegou de surpresa. Apenas 2 dos 5 jovens conseguiram sobreviver, e essa escolha imprudente nos faz refletir. Até que ponto a vontade de mostrar coragem e ousadia pode colocar nossas vidas em risco? Outro incidente que ilustra bem essa imprudência ocorreu em uma praia lotada. Um grupo de adolescentes decidiu fazer um desafio de mergulho, pulando de um penhasco para água abaixo. Ignorando os avisos sobre a profundidade e a presença de rochas, um dos jovens se machucou gravemente ao atingir o fundo. O desejo de se exibir e conquistar a admiração dos amigos custou caro. Você já parou para pensar na linha tênue entre diversão e perigo? Um caso que teve grande repercussão na mídia envolveu um influencer que decidiu gravar um vídeo enquanto usava uma arma de fogo. Ele acreditava que seus seguidores iam adorar a adrenalina do conteúdo, mas, tragicamente, ao tentar fazer uma manobra ousada, acabou disparando a arma acidentalmente e atingindo um amigo. Essa decisão irresponsável não apenas resultou em ferimentos graves, mas também em um impacto emocional profundo nas famílias de todos os envolvidos. Essa situação nos leva a pensar, até onde você iria para criar conteúdo para as redes sociais? E o que dizer de um evento de esportes aquáticos, onde um competidor decidiu ignorar as instruções do organizador e realizar uma manobra arriscada em uma jet ski? Ele acreditava que poderia impressionar a multidão, mas acabou colidindo com uma embarcação, resultando em ferimentos sérios e uma experiência traumatizante.
Essa escolha, que parecia inofensiva na busca por aplausos, virou um pesadelo. Você já analisou como suas decisões podem afetar não só a sua vida, mas também a vida de quem está ao seu redor? Em um caso mais trágico, um grupo de amigos decidiu explorar uma caverna sem informar a ninguém sobre a expedição e sem o equipamento adequado. O que começou como uma aventura emocionante rapidamente se transformou em um desastre quando um deles ficou preso em uma fenda. A falta de comunicação e planejamento adequado fez com que a situação se tornasse crítica, resultando em um resgate complicado que acabou em falecimento. Essa tragédia nos lembra que a aventura deve ser sempre precedida de planejamento e responsabilidade. Você já parou para pensar em como a falta de informação pode ser mortal? Além disso, houve o caso de um grupo de jovens que decidiu acampar em uma floresta ignorando as advertências sobre a presença de ursos na área. Eles acharam que a ideia de fazer uma fogueira e contar histórias era perfeita, até que a situação se tornou aterrorizante quando um urso apareceu. A imprudência de não respeitar a natureza e suas advertências pode custar caro. Você já considerou como o respeito ao ambiente pode ser uma questão de vida ou morte? Em uma situação igualmente alarmante, um jovem decidiu gravar suas manobras em uma motocicleta em alta velocidade sem o uso de capacete. O desejo de se mostrar destemido e ousado nas redes sociais levou a um acidente fatal. Essa busca por aceitação e reconhecimento pode nos levar a decisões que não apenas ameaçam nossas vidas, mas também as de outros ao nosso redor. Você já refletiu sobre como a necessidade de ser visto pode influenciar suas escolhas diárias? Esses exemplos nos mostram que as decisões que tomamos, por mais simples que pareçam, podem ter consequências devastadoras. Em um mundo onde a adrenalina e a busca por reconhecimento são cada vez mais valorizadas, é essencial parar e refletir antes de agir. À medida que a consciência sobre a importância da segurança cresce, será fundamental que todos nós reavaliemos nossas prioridades e façamos escolhas que respeitem não apenas nossas vidas, mas também a vida dos outros. Então, como você pretende mudar sua abordagem em relação a decisões arriscadas? Lembre-se, cada escolha é uma oportunidade de transformar não apenas a sua história, mas a de todos ao seu redor.